Laura sempre foi uma jovem de espírito resiliente. Desde pequena, viveu apenas com sua mãe em um pequeno apartamento no subúrbio. Apesar das dificuldades financeiras, Letícia era uma mulher cheia de amor e dedicação. Ela fazia o possível para garantir que Laura tivesse o melhor, mesmo que isso significasse fazer sacrifícios pessoais. As noites eram longas e árduas para Letícia, que trabalhava em 2 empregos para sustentar a filha e pagar as contas. Laura cresceu com um profundo senso de gratidão e respeito por sua mãe. A via como um exemplo de força e coragem. A vida de Laura mudou drasticamente quando sua mãe faleceu repentinamente devido a uma doença que não foi detectada a tempo. O luto e a perda foram esmagadores para a menina de apenas 10 anos, que ficou completamente desamparada. Sem parentes próximos disponíveis para cuidar dela, Laura foi enviada para morar com seus tios, que eram bastante rígidos e práticos. A família trabalhava muito tempo com uma família rica e Laura foi também trabalhar para ajudar nas despesas da casa quando completou 14 anos. Os Costa eram conhecidos na comunidade por sua posição social e financeira, e a casa deles refletia isso. Uma mansão imponente com jardins bem cuidados e interiores luxuosos. Mas, para Laura, a vida na mansão não era um conto de fadas. Ela foi colocada para trabalhar como empregada, desempenhando tarefas que iam desde a limpeza dos aposentos até a preparação das refeições. Apesar do ambiente opulento, a vida de Laura se resumia a um mundo de regras estritas e poucas demonstrações de afeto. A mansão dos Costa era o tipo de lugar onde as aparências eram importantes, e a jovem Laura, com seu uniforme simples, parecia uma peça insignificante em um grande relógio social. Seus dias eram repletos de tarefas repetitivas e uma sensação constante de que ela estava sempre no lugar errado. Mas foi exatamente nesse ambiente opressivo que Laura encontrou uma centelha de esperança. Ricardo Costa, o filho do patrão, era um jovem de 17 anos que estudava em uma universidade local. Ele passava as férias e os fins de semana na mansão, mas, ao contrário da maioria dos membros da família, tinha um comportamento relativamente gentil. Ricardo era mimado e habituado a ter tudo o que queria, mas havia uma qualidade nele que se destacava. Ele tratava Laura com um tipo de respeito e gentileza que ela nunca havia conhecido. Quando Ricardo começou a demonstrar um interesse genuíno por Laura, oferecendo-lhe palavras de incentivo e gestos de bondade, ela se viu tocada. A relação deles começou com conversas casuais e sorrisos tímidos, mas logo evoluiu para algo mais profundo. Ricardo parecia realmente interessado em conhecer Laura como pessoa, e ela começou a se abrir para ele de maneiras que nunca havia feito com ninguém antes. O relacionamento deles era mantido em segredo. Laura sabia que a diferença de classe e as expectativas sociais tornavam seu amor quase impossível. Mas, ao encontrar conforto e compreensão em Ricardo, ela se permitiu sonhar com uma vida melhor, longe das frustrações diárias e da tristeza que sentia. A felicidade deles, porém, foi abruptamente interrompida quando Laura descobriu que estava grávida. A notícia foi um choque devastador, não só para ela, mas também para Ricardo. Ao informar a Ricardo sobre a gravidez, Laura esperava que ele a apoiasse. Porém, a reação dele foi de confusão e medo. Ricardo tentou lidar com a situação, mas, quando a gravidez foi descoberta por seus pais, a situação se agravou rapidamente. A família Costa reagiu com indignação e desprezo. A ideia de um escândalo envolvendo a gravidez de uma empregada era inaceitável para eles, e o fato de não acreditarem que o bebê era realmente de Ricardo só intensificou o problema. Laura foi chamada à sala de estar da mansão. A senhora Costa, sentada com uma postura rígida e olhos cheios de desdém, a encarou como se estivesse diante de uma traição monstruosa. Ao lado dela, Ricardo mantinha a cabeça baixa, incapaz de encarar Laura. Laura, você não faz ideia do que fez. Começou a senhora Costa com a voz afiada. Isto é um ultraje. Como você ousa manchar o nome da nossa família? Uma empregadinha sem eira nem beira, ousando pensar que pode prender meu filho com essa história absurda? Laura sentiu o golpe como uma faca, mas permaneceu em silêncio, com as mãos trêmulas no colo. Mãe, eu não sei o que fazer. Isso não era o que planejamos, disse Ricardo, tentando justificar-se, mas a voz saía fraca, cheia de medo. A mãe dele interrompeu-o brutalmente, nem mesmo olhando para ele. Você tem razão, Ricardo. Isso não era o que planejamos. E não vai acontecer. Vamos resolver essa situação em breve. Quando Ricardo voltou para a universidade, a senhora Costa chamou Laura ao escritório para o que seria um verdadeiro massacre verbal. Assim que fechou a porta, o tom da senhora Costa mudou drasticamente. Agora que meu filho não está aqui, podemos falar a verdade. Você acha mesmo que vamos deixar você arruinar o futuro de Ricardo? Uma menina sem nada, sem família,
sem um tostão furado. Você só tem essa barriga e quer usar isso para segurar meu filho? Sabe quantas vezes já vi esse tipo de jogada? Não venha com essa história de que esse filho é dele. Ela se levantou, aproximando-se de Laura com um olhar cruel. Você acha que alguém como Ricardo queria alguma coisa além de diversão com você? Uma criada que mal sabe o seu lugar? Ele só brincou com você, menina, e agora você quer estragar o futuro dele com essa farsa? Laura sentiu o peso das palavras da senhora Costa e a dor profunda de perceber o quão pouco significava para eles. Eu não vou deixar você arruinar a vida do meu filho. Ele tem um futuro brilhante pela frente, um casamento com uma garota decente de uma boa família, não com alguém como você. Vamos tirar você dessa casa, e você vai desaparecer. E não se atreva a dizer a ninguém que esse filho é dele, ou você vai se arrepender amargamente. Por fim, a senhora Costa anunciou friamente sua decisão. Está demitida, Laura. E agradeça por não estarmos fazendo pior. Não ouse nunca mais procurar Ricardo ou falar dessa criança. Após a senhora Costa soltar suas palavras venenosas, Laura sentiu seu mundo desabar. Ela lembrou de sua mãe, que também havia sido ameaçada e perseguida quando estava grávida. A vida de sua mãe havia sido marcada pelo medo e pela necessidade de fugir, e agora, Laura percebia que seu destino estava se alinhando com o dela. O pavor tomou conta de seu peito. A senhora Costa se aproximou ainda mais, intensificando sua ameaça. Se você quiser que seu filho tenha um futuro, desapareça. Não pense que vou hesitar em proteger meu filho. Vamos dar um jeito para que nunca falem de você de novo. Laura sentiu o pânico crescer. A possibilidade de que eles pudessem fazer mal a ela ou ao seu bebê a aterrorizava. E se tentassem prejudicar seu filho? Para onde ela fugiria? Ela não tinha para onde ir, nem quem a ajudasse. A memória da luta de sua mãe para mantê-la segura tornou-se ainda mais nítida, e a única escolha que ela conseguia ver era fingir que concordava. Está bem, senhora Costa, disse Laura, a voz embargada, lutando para não desmoronar. Eu não vou falar mais nada. Talvez Ricardo nem seja o pai mesmo. Eu estava errada. A senhora Costa ficou satisfeita com a rendição de Laura. Agora você está sendo sensata. É o melhor para todos. Ela foi até a mesa, pegou um envelope cheio de dinheiro e estendeu para Laura com frieza. Aqui está o que você precisa para desaparecer de uma vez. Pegue e não volte. Laura olhou para o envelope com lágrimas nos olhos. Ela sabia que não era o suficiente para resolver sua vida, mas também sabia que precisava aceitar. Pegou o dinheiro com as mãos trêmulas e assentiu. Eu vou embora, murmurou, mais para si mesma do que para a senhora Costa. É o que você deve fazer, disse a mulher com desdém, cruzando os braços. E lembre-se, Laura, se tentar algo, vai se arrepender. Laura, sem dizer mais nada, saiu do escritório, sentindo-se esmagada, humilhada e assustada com o que viria a seguir. Enquanto caminhava em direção à saída da mansão, uma tristeza profunda tomou conta de seu coração. Seu futuro, e o do bebê, agora parecia incerto e cheio de medo. Ela só queria proteger seu filho, e para isso, estava disposta a desaparecer da vida deles, mesmo que a dor de perder tudo fosse quase insuportável. Ela saiu daquela casa com lágrimas no rosto, triste, humilhada e com medo do que o futuro traria, mas determinada a lutar pelo seu filho, como sua mãe fez por ela. A situação de Laura piorou quando sua tia perdeu o emprego na mansão devido ao escândalo. Em casa, ela era alvo constante de humilhações e críticas. Durante as refeições, precisava engolir o choro ao ouvir tudo o que faziam por ela sendo jogado na cara. A tensão chegou ao limite quando a esposa de seu tio disse que não queria mais ela ali e que procurasse outro lugar para viver. Laura, sem ter escolha, deu a maior parte do dinheiro recebido à sua família como forma de compensação, e usou o restante para alugar um pequeno quarto. Por um tempo, conseguiu sobreviver com o pouco que tinha, mas um dia, ao voltar de procurar emprego, descobriu que havia sido roubada. Sem dinheiro para pagar o aluguel, foi despejada, ficando sem ter para onde ir. Desesperada e sem abrigo, Laura vagava pelas ruas, tentando encontrar uma saída, mas cada dia sua situação se tornava mais sombria. Já fazia dias que Laura estava em situação de rua, dormindo junto com os desabrigados quando a sorte pareceu sorrir para ela em um momento inesperado. Em uma tarde particularmente difícil, Laura estava na cafeteria, tentando saciar a fome com um simples pedaço de bolo, quando notou um homem elegante saindo apressado, esquecendo uma pasta na mesa. A pasta continha documentos importantes, um notebook e uma caneta muito cara. Sem pensar duas vezes,
Laura pegou a pasta e correu atrás do homem, que já estava a caminho de seu carro. Senhor, o senhor esqueceu sua pasta. Chamo Laura. Laura alcançou o homem, ofegante, com a pasta em mãos. Quando ele parou ao som da sua voz, ela viu que ele era mais velho do que parecia de longe, com alguns cabelos brancos e uma expressão séria. Seus olhos, no entanto, suavizaram-se ao vê-la correr até ele. O senhor esqueceu sua pasta, repetiu ela, um pouco hesitante, estendendo o objeto para ele. Alexandre, ainda surpreso, olhou para a pasta e depois para Laura. Ele tirou o telefone do ouvido e o guardou no bolso, um sorriso pequeno, mas genuíno, se formando em seus lábios. Obrigado, você me salvou de um enorme problema, disse ele, pegando a pasta das mãos dela. Eu estava correndo para uma reunião importante, e se tivesse perdido isso? Ele fez uma pausa, observando-a mais atentamente. Como posso te agradecer? Laura deu um passo para trás, envergonhada. Ela parecia nervosa, segurando sua bolsa desgastada com força. Suas roupas revelavam que ela não estava em uma boa situação. Não precisa me agradecer, senhor. Eu só fiz o que era certo. Não podia deixar que perdesse algo tão importante. Alexandre arqueou as sobrancelhas, surpreso com a simplicidade da resposta. Mesmo assim, quero te agradecer. Por favor, deixe-me ao menos pagar um café, ou o que estiver comendo. Isso é o mínimo que posso fazer. Laura olhou de volta para o pedaço de bolo que mal havia começado a comer. Ela hesitou, pensando no que deveria dizer, mas seu estômago vazio e a ideia de uma refeição completa falaram mais alto. Bem, começou ela timidamente. Eu acho que poderia aceitar um café. Um café, não, interrompeu Alexandre, gentilmente. Vamos fazer melhor do que isso. Venha, conheço um lugar por aqui. Laura ficou sem saber o que falar, mas antes que pudesse protestar, Alexandre já estava se dirigindo para um restaurante próximo. Ela o seguiu, sentindo-se deslocada, mas também grata pela chance de escapar da fome e do frio, mesmo que por um momento. Eles se sentaram em uma mesa discreta no restaurante. Alexandre fez o pedido sem hesitar, pedindo para que servissem um almoço completo. Quando a comida chegou, o cheiro delicioso tomou conta do ambiente, e Laura quase não conseguiu esconder o quanto estava faminta. E então, disse Alexandre enquanto comiam, com o tom de voz mais suave, me conte sobre você. Por que estava naquela cafeteria sozinha? Parece que está passando por tempos difíceis. Laura baixou o olhar, sem saber como começar. Era difícil falar sobre sua situação com um estranho, especialmente um homem claramente tão bem-sucedido. Mas algo na gentileza de Alexandre a fez confiar um pouco mais. Bom, as coisas não têm sido fáceis, admitiu ela, mexendo na comida com o garfo. Eu trabalhava como empregada doméstica, mas fui demitida há pouco tempo. Isso explica a tristeza em seus olhos, observou Alexandre, inclinando-se um pouco à frente. E o que aconteceu? Laura hesitou por um momento, mas decidiu contar parte da história. Eu cometi um grave erro e eles me expulsaram, e, além disso, minha tia, que também trabalhava lá, foi demitida por minha causa. Desde então, estou sozinha. Alexandre a ouviu com atenção, seus olhos ficando mais sérios à medida que ela contava sua história. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento, parecendo refletir. E onde está morando agora? Ele perguntou, com uma preocupação visível. Laura baixou o olhar, seus olhos marejados. Não tenho onde ficar. Estou nas ruas desde que fui roubada. Tentei encontrar trabalho, mas ainda não consegui. Alexandre franziu o senho, claramente incomodado com a situação. Isso não está certo, de maneira nenhuma. Laura não sabia o que dizer. As palavras de Alexandre eram tão diferentes de tudo o que ela havia ouvido nas últimas semanas. A maioria das pessoas a olhava com desprezo, mas ele parecia genuinamente preocupado. Eu agradeço, senhor, de verdade, disse ela, com a voz baixa. Mas eu não estou aqui para pedir nada. Só devolvi sua pasta porque era a coisa certa a fazer. E é exatamente por isso que quero te ajudar, respondeu Alexandre, firme. Você poderia ter ficado com a pasta, talvez tentado vender o que havia dentro, mas foi honesta. Isso é raro. Deixe-me retribuir o favor. Você não precisa passar por isso sozinha. Já que o senhor insiste em me ajudar, começou ela, um tanto tímida. Se fosse possível, eu gostaria de ter um trabalho. Não quero nada de graça, apenas a chance de recomeçar. Alexandre a olhou com admiração, reconhecendo a dignidade em suas palavras. Um trabalho?
Repetiu ele, com um leve sorriso no rosto. Eu vou arranjar algo para você. Tenho muitas conexões e você não vai precisar se preocupar. Laura piscou, surpresa pela generosidade dele. Mas, mesmo assim, algo dentro dela fez hesitar. Senhor, começou ela, nervosa. Eu agradeço muito. Mas preciso ser honesta com o senhor também. Eu estou grávida. E isso pode ser um problema para qualquer emprego. Não quero causar transtornos. Alexandre olhou para ela por um momento, impressionado com a honestidade dela. Você me impressiona, Laura. Podia ter escondido essa informação, mas escolheu ser sincera. Não se preocupe. Eu vou te ajudar, de qualquer forma. Todos merecem uma chance. Agora, vamos resolver o seu primeiro problema, encontrar um lugar seguro para você e seu bebê. Laura ficou sem palavras, lágrimas de gratidão nos olhos. Depois de tanto tempo sendo humilhada e rejeitada, alguém estava disposto a ajudá-la sem pedir nada em troca. Ela não sabia como agradecer, mas sabia que, de alguma forma, aquela era a chance de recomeçar. Obrigada, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Eu não sei como te agradecer, Sr. Alexandre. Apenas me prometa uma coisa, respondeu ele, sorrindo gentilmente. Que vai aceitar essa ajuda e fazer o seu melhor. O resto, podemos cuidar depois. Pela primeira vez em semanas, sentia uma faísca de esperança no coração. Alexandre levou Laura até sua mansão e apresentou-a a Dona Maria, sua empregada de confiança, pedindo que ela acolhesse. Dona Maria, sempre generosa, prontamente ofereceu abrigo e prometeu cuidar de Laura, especialmente por saber de sua gravidez. Alexandre também ofereceu um emprego para Laura na casa, garantindo que ela teria um lugar seguro e apoio durante esse período. Laura, emocionada e grata, sentiu que finalmente poderia descansar e recomeçar sua vida com dignidade. Alexandre estava em seu escritório, sentado em sua poltrona de couro, o olhar fixo na janela enquanto a luz do luar iluminava o ambiente com uma leve penumbra. Ele não conseguia afastar os pensamentos que giravam em sua mente desde o momento em que conheceu Laura. A decisão de ajudá-la havia sido quase instintiva, mas agora, enquanto refletia em silêncio, se perguntava por que se sentirá tão compelido a ser tão generoso com uma completa desconhecida. Havia algo naquela jovem que o comovia de uma maneira que ele não conseguia explicar. Seus olhos. Havia algo nos olhos dela que o tocava profundamente, uma dor silenciosa, uma tristeza oculta e, ao mesmo tempo, uma força incrível. Uma força que ele conhecia bem. Laura o lembrava de alguém, e essa lembrança o inquietava. De repente, uma memória antiga, que ele mantinha enterrada há anos, voltou à tona. Sua mãe. Os olhos de Laura eram incrivelmente parecidos com os de sua mãe. Aquela mesma gentileza, aquela mesma ternura e, ao mesmo tempo, aquela tristeza que sempre estava presente no fundo do olhar. Alexandre sentiu o peito apertar. Sua mãe havia sido uma mulher forte, bondosa, mas também havia sofrido muito. Ele cresceu vendo o sacrifício que ela fizera por sua família, e agora, ao olhar para Laura, ele via um reflexo daquela mesma dor, daquele mesmo fardo. Mas não era só isso. Havia outra pessoa que Laura trazia à sua mente, e essa lembrança era mais incômoda, mais difícil de lidar. Uma pessoa que ele preferia esquecer. Alguém do seu passado que o ferira profundamente, alguém que ele prometeu a si mesmo nunca mais lembrar. Ele se remexeu na poltrona, tentando afastar aquele pensamento. Não queria mergulhar naquelas lembranças agora. Mas, por mais que tentasse, a semelhança de Laura com essa pessoa do passado o perseguia. Ele sabia que não era apenas física. Era algo na maneira como Laura falava, na forma como enfrentava a adversidade com dignidade, mesmo estando no fundo do poço. Alexandre suspirou, levando a mão à testa. Por que essa garota mexia tanto com ele? Não era apenas pela sua bondade ou pela situação difícil em que se encontrava. Era algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Mas, ao mesmo tempo, sentia que ajudar Laura era o certo a se fazer, como se ele estivesse, de alguma forma, redimindo algo de seu passado ao ajudá-la. Enquanto esses pensamentos invadiam sua mente, ele olhou para uma foto antiga que sempre mantinha em sua mesa, mas que raramente tinha coragem de encarar. Era uma foto de sua mãe, sorrindo, abraçada com ele quando ainda era criança. Os olhos dela, tão parecidos com os de Laura, o fitavam com um olhar suave, mas cheio de tristeza. Alexandre suspirou, sentindo uma onda de melancolia misturada com alívio. Talvez, ao ajudar Laura, ele estivesse de algum modo fazendo as pazes com um passado que jamais teve chance de resolver. Por mais que isso o incomodasse, ele sabia que não recuaria.
Não importa, murmurou para si mesmo, voltando a atenção para os papéis em sua mesa. Amanhã é um novo dia. Os dias na mansão passaram rapidamente para Laura, que aos poucos foi se adaptando à nova rotina. Dona Maria, a governanta, a acolheu com carinho e gentileza, tornando sua vida um pouco mais fácil e suportável. Laura ajudava nos serviços da casa, mas sempre de maneira leve, pois Dona Maria, conhecendo sua condição, evitava lhe dar tarefas pesadas. Apesar de tudo, Laura estava grata. Alexandre havia mudado sua vida de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. Ele lhe dera um teto, segurança e, mais importante, esperança. Porém, nem tudo era tão tranquilo quanto parecia. Beatriz, a namorada de Alexandre, era uma presença constante na mansão, e sua atitude em relação a Laura era cada vez mais hostil. Desde o primeiro momento em que a viu, Beatriz sentiu uma antipatia imediata pela garota. A beleza natural de Laura, mesmo em meio à simplicidade, e o jeito com que Alexandre demonstrava preocupação por ela, só aumentavam o ciúme de Beatriz. Para ela, a presença de Laura era uma ameaça silenciosa, algo que não podia ser ignorado. Beatriz começou a demonstrar seu incômodo de maneira sutis, quando Alexandre não estava por perto. Ela encontrava pequenos pretextos para menosprezar Laura, relembrando constantemente sua posição como empregada. Não se esqueça, Laura, disse Beatriz, uma tarde, com um sorriso frio nos lábios enquanto observava organizar flores no hall de entrada. Seu lugar é aqui, como serviçal. Alexandre pode ser generoso, mas não confunda as coisas. Essa mansão não é para alguém como você. Laura, que mantinha a cabeça baixa, tentando ignorar os comentários maldosos, apenas murmurou uma resposta educada, sem encará-la diretamente. Ela sabia que Beatriz estava buscando uma reação, mas a última coisa que Laura queria era causar qualquer atrito. Alexandre já fizera tanto por ela, e Laura se sentia profundamente grata. Não iria reclamar ou criar confusão por algo tão pequeno, por mais dolorosas que fossem as palavras. Os ataques continuaram de forma frequente. Quando Alexandre saía para trabalhar ou resolver negócios, Beatriz se aproximava de Laura, sempre com um novo insulto velado, um olhar de desprezo ou uma piada maldosa sobre a origem humilde da jovem. Deve ser difícil, não é? Ver toda essa riqueza e saber que nunca será sua. Você, com essa carinha de inocente. Mas eu sei o que está tentando fazer. Beatriz sussurrava, olhando Laura de cima a baixo. Não pense que não percebo. Laura engolia em seco, apertando os punhos enquanto continuava suas tarefas. Ela não queria enfrentar Beatriz, não queria colocar em risco tudo que Alexandre havia feito por ela. Mas, a cada dia, as humilhações se tornavam mais difíceis de suportar. O silêncio de Laura apenas incentivava Beatriz a ser mais cruel. Por trás do ciúme e do desprezo de Beatriz, havia um medo crescente. Ela não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais entre Alexandre e Laura. Ele nunca falará de Laura como falava das outras pessoas que ajudava. Havia uma certa suavidade em sua voz quando mencionava o nome da garota, uma gentileza que Beatriz não podia deixar de notar. Com o tempo, Beatriz começou a ficar obcecada em descobrir mais sobre o passado de Laura. Como uma jovem tão bonita e aparentemente inocente havia parado na vida de Alexandre? E por que ele estava tão empenhado em protegê-la? A insegurança corroía Beatriz, e ela se prometeu que não deixaria aquela situação continuar. Beatriz estava no salão de beleza, como de costume, mas naquela tarde, uma conversa em particular chamou sua atenção. Duas funcionárias falavam discretamente sobre uma antiga história envolvendo a família Costa, conhecidos empresários com quem Alexandre tinha negócios. Uma delas comentou sobre uma empregada chamada Laura, que supostamente havia tentado dar o golpe da barriga no filho dos Costa, mas sem sucesso. Beatriz, ao ouvir o nome de Laura, ficou alerta. Aquela era a oportunidade que ela esperava para confrontar Alexandre, quem sabe, finalmente afastar a garota da vida dele. No dia seguinte, em um almoço na mansão, Beatriz aproveitou a primeira chance que teve para confrontá-lo na frente de Laura. A jovem estava servindo jantar quando Beatriz se aproximou de Alexandre, com os olhos faiscando de raiva. Alexandre, você tem negócios com os Costa, não tem? Começou ela, o tom acusatório evidente. Pois imagina o que eles vão pensar quando souberem que você deu abrigo a uma pistoleira aproveitadora. Ela apontou para a jovem, que congelou no lugar. Sabe-se lá quantos homens essa garota já teve. Ela não conseguiu dar o golpe da barriga no filho deles, mas pode muito bem estar tentando fazer o mesmo com você. A acusação pairou no ar como uma bomba. Laura sentiu o chão se abrir sob seus pés, seu rosto empalidecendo.
Alexandre, porém, permaneceu calmo, seu olhar firme em Beatriz. Cuidado, Alexandre, continuou Beatriz, em tom venenoso. Não quero te ver sendo enganado por alguém assim. Alexandre fechou os punhos, controlando-se para não perder a paciência. Ele olhou para Laura, que estava visivelmente abalada, e então se voltou para Beatriz, com a voz firme. Beatriz, chega. Não vou tolerar que você trate alguém dessa maneira, ainda mais dentro da minha casa. Ela o encarou, chocada. Você está defendendo essa garota? Indagou Beatriz, sua voz subindo de tom. Não vê o que ela está tentando fazer? O que eu vejo é você sendo cruel e injusta, sem nem ao menos tentar conhecer a verdade, respondeu Alexandre, cada palavra carregada de desapontamento. Eu não vou aceitar esse tipo de comportamento, Beatriz. O que estamos fazendo aqui não é mais saudável para nenhum de nós. Acho que está na hora de colocar um ponto final nisso. Beatriz ficou estática, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Sem mais uma palavra, Alexandre levantou-se, sinalizando que o relacionamento havia chegado ao fim. Ela saiu furiosa da mansão, enquanto Laura, ainda tremendo, permaneceu em silêncio. Os meses se passaram e a barriga de Laura começou a aparecer. Os empregados foram informados que o senhor Alexandre não admitia fofocas, mas os rumores de que Laura já chegará grávida era de conhecimentos de todos. Quando chegou o momento de Laura dar à luz, o parto foi tranquilo, e quando Alexandre foi visitá-la no hospital, algo completamente inesperado o abalou profundamente. O bebê de Laura, um menino saudável, tinha o mesmo sinal de nascença que todos os homens da sua família, uma pequena marca na costela, idêntica que Alexandre também possuía. Ele já conhecia boa parte da história de Laura, o nome da sua mãe e tudo isso não podia ser apenas coincidência. Alexandre ficou paralisado, sua mente correndo para o passado. Ele deixou o hospital confuso, incapaz de lidar com a verdade que começava a se formar em sua cabeça. Ao voltar para casa, sentou-se em seu escritório e as memórias de 16 anos atrás voltaram com força total. Ele lembrou de Letícia, a jovem por quem havia se apaixonado aos 19 anos. Letícia trabalhava em sua casa, e o amor entre os dois floresceu em segredo. Mas sua família não aceitou aquele romance. Enquanto estava em uma viagem de estudos, Alexandre descobriu que Letícia havia sido demitida. Quando voltou, tentou encontrá-la, mas ela o tratou friamente, dizendo que não amava mais e que havia seguido em frente com outra pessoa. Aquilo despedaçou, mas mesmo assim, ele ainda procurou quando soube que estava grávida, sentindo que o bebê que ela carregava poderia ser dele. Mas Letícia desapareceu, e Alexandre nunca mais teve notícias dela. Agora, ao segurar o filho de Laura, a verdade parecia clara. Ele estava diante de seu neto. O filho de Letícia, que ele nunca conseguiu encontrar, talvez estivesse mais perto do que imaginava. Alguns dias depois, após o período de resguardo de Laura, Alexandra chamou para conversar. Ela parecia tranquila, mas havia um ar de nervosismo em seus olhos, como se sentisse que algo importante estava prestes a ser revelado. Laura, eu preciso te contar algo, começou Alexandre, com a voz baixa, tentando controlar a emoção. Mas antes, gostaria de ouvir mais sobre a sua mãe e seu pai. Laura franziu o senho, surpresa pelo rumo da conversa. Minha mãe sempre dizia que eu tinha um bom pai, mas que ele vinha de uma família cruel, começou ela, com hesitação. Ela me contou que, quando estava grávida, a família dele a ameaçou. Eles marcaram para tirar o bebê em uma clínica clandestina. Foi então que ela fugiu, para proteger a mim e a si mesma. Ela sempre dizia que um dia me contaria quem era o meu pai, mas nunca teve coragem. Tinha medo do que essa família poderia fazer comigo. Alexandre sentiu uma dor profunda ao ouvir aquilo. Tudo que Letícia havia enfrentado sozinha, tudo que sua filha, Laura, havia sido privada por causa do preconceito de seus pais, o atingia como uma avalanche de arrependimento e tristeza. Laura, ele começou, com a voz embargada. Eu já sei quem você é. Os olhos de Laura se arregalaram. Eu fiz um teste de DNA, revelou Alexandre, as lágrimas nos olhos. Você é minha filha, Laura. Laura ficou em choque, sem conseguir reagir de imediato. Tudo parecia um sonho distante e confuso. Como assim, filha de Alexandre? A verdade, finalmente revelada, pesava sobre ela como uma onda que vinha de longe e a atingia com força. Seu mundo, até então simples e humilde, viraria de cabeça para baixo. A revelação de que ela era filha de Alexandre mudaria tudo. O que significava agora ter um pai generoso e justo como Alexandre? E ainda ser herdeira de uma família tão poderosa?
Como sua vida, até então de dificuldades e batalhas, se encaixaria nesse novo cenário? Alexandre, por outro lado, ainda processava a dor de tudo que Letícia e Laura haviam passado, vítimas do preconceito e arrogância de sua própria família. Ele decidiu, naquele momento, que não revelaria a verdade ao mundo imediatamente. Manteria a informação em segredo, até que Laura estivesse pronta. Apenas ela e Dona Maria, que já tinha se tornado uma segunda mãe para a jovem, ficariam a par da situação real. Mas mesmo com o segredo guardado, a relação entre Alexandre e Laura mudou profundamente. Laura já não era uma simples empregada na mansão, mas a herdeira legítima. Alexandre, que sempre prezou por valores de honra e justiça, sentia-se verdadeiramente feliz por ter uma filha tão incrível. Cada vez que a observava, ele via reflexos de Letícia e sentia uma mistura de orgulho e arrependimento. Sabia que, embora não pudesse mudar o passado, tinha chance de construir um novo futuro ao lado de sua filha e seu neto, e faria de tudo para que ela nunca mais precisasse enfrentar as adversidades sozinha. Um ano depois, Laura caminhava pelo shopping tranquilamente, quando avistou Ricardo e sua mãe. Era um encontro inesperado e, por um breve momento, ela pensou em evitar qualquer contato. Mas o destino tinha outros planos. Ele ficou surpreso ao vê-la, e seu olhar rapidamente captou algo que antes não havia notado: a beleza madura e confiante de Laura. Uma ponta de arrependimento surgiu dentro dele, algo que ele nunca imaginou sentir por alguém que considerava inferior. Sua mãe, por outro lado, a ignorou completamente, olhando-a com desprezo, como se sua presença fosse uma afronta. Mas Ricardo quis falar com Laura. Ele precisava tirar uma dúvida que o assombrava. "Como você está?", disse ele, tentando soar casual, embora estivesse desconcertado pela situação. Laura olhou de cima a baixo, sem demonstrar qualquer afeto. Aquele rapaz que ela um dia pensou amar parecia agora pequeno e imaturo diante de tudo que ela havia enfrentado. "Estou bem, Ricardo", respondeu ela, em tom firme. Ele sorriu, tentando buscar alguma cumplicidade, mas o vazio entre eles era evidente. Hesitou, mas sua curiosidade foi mais forte. "Eu espero que você não tenha rancor de mim. Fico feliz em ver que está bem." Ele fez uma pausa, lutando com as palavras. "Laura, eu preciso saber, aquele filho que você estava esperando era realmente meu?" Sua mãe lançou um olhar fulminante para ele, como se não acreditasse que o filho ousava mencionar aquele assunto. Ela se controlou para não explodir ali, em público, mas seu desprezo estava evidente. Como podia seu filho considerar sequer a ideia de se envolver novamente com alguém que, para ela, não passava de uma oportunista? Laura, por sua vez, o olhou friamente, sem se abalar com a pergunta. Como um dia pude amar alguém tão superficial? Pensou ela. Ricardo era um reflexo exato de sua família, mimado, manipulado e vazio. "Eu não guardo rancor de você, Ricardo." Ela escolheu suas palavras cuidadosamente, falando com um tom de leve sarcasmo. "Eu entendo que uma empregada órfã não estava no nível de vocês." Ele ficou desconfortável com a resposta, mas Laura continuou. "E não se preocupe, o meu filho não vai lhe procurar para pedir nada, nem sua bênção. Ele já tem uma figura paterna amorosa." Sem esperar qualquer resposta, Laura virou-se e foi embora, deixando Ricardo parado, sem saber o que dizer. Sua mãe, é claro, começou a resmungar assim que ela saiu de vista. "Você ouviu o que ela disse? Essa garota ainda vai trazer problemas, quando vier atrás de dinheiro. Quem ela pensa que está enganando?" Ricardo ficou em silêncio, olhando para o vazio. No fundo, ele sabia que Laura sempre havia sido sincera com ele. Ela nunca tentou enganá-lo, e, por mais que sua mãe insistisse no contrário, ele sentia que a verdade estava ali, nua e crua. Ele se lembrou de como Laura era inocente e pura quando estavam juntos. E agora, estranhamente, a gravidez parecia ter apenas intensificado sua beleza e confiança. Mas, apesar de todo o arrependimento que surgia em sua mente, Ricardo não conseguia se desprender de sua futilidade. Por mais que ele se sentisse atraído pela mulher que Laura havia se tornado, ele sabia, no fundo, que jamais abriria mão de sua vida privilegiada por alguém como ela. Laura sempre foi, para ele, uma distração passageira, alguém que ele podia usar para satisfazer seu ego, mas nunca para construir algo verdadeiro. Enquanto Ricardo se afundava em seus próprios pensamentos, Laura seguia em frente, com a certeza de que o passado estava definitivamente enterrado. Ela não precisava de reconhecimento, e muito menos de aprovação. Ela tinha Alexandre, que era sua verdadeira família, um homem que lhe estendeu a mão na hora que ela mais precisou e ela já o amava como pai, e também tinha um futuro brilhante ao lado de seu filho.
3 anos se passaram e Laura havia se transformado em uma jovem deslumbrante. Em um elegante evento realizado na mansão de Alexandre, ela desceu as escadas com uma confiança radiante. O murmúrio de admiração e surpresa tomou conta da sala, à medida que os convidados se perguntavam quem era aquela bela jovem ao lado de Alexandre. Beatriz, com uma expressão maldosa, se virou para a mãe de Ricardo e sussurrou: "Eu falei, deve estar com Alexandre tentando dar o golpe." A família de Ricardo, que havia sido previamente informada sobre o evento, mal conseguiu reconhecer Laura. O contraste entre a Laura desamparada que eles haviam conhecido e a jovem elegante e segura diante deles era chocante. Alexandre, com um sorriso de orgulho, apresentou Laura para os convidados. "Gostaria de apresentar a todos, Laura, minha filha. Ela é fruto de um grande amor da minha juventude e agora é a herdeira de todo o meu império." A admiração e surpresa dos convidados eram palpáveis. O burburinho era evidente, e o arrependimento e a vergonha da família de Ricardo se tornaram claros. Eles estavam visivelmente constrangidos, temendo possíveis retaliações. Beatriz também parecia afetada, com um olhar de arrependimento por ter subestimado e maltratado Laura. Ricardo observava de longe, com ciúmes e um sentimento de perda. Ele via Laura sendo o centro das atenções, aplaudida e cortejada por um dos homens mais ricos do estado. A cena mostrava claramente o quanto ele havia perdido. No dia seguinte, a história estava estampada em todos os jornais, destacando a transformação de Laura e sua nova posição como herdeira do Império de Alexandre. Os tios de Laura, que a haviam expulsado de casa, estavam em choque ao ler os jornais. Eles não podiam acreditar no que viam. A jovem que haviam rejeitado agora era herdeira de um império milionário. A vergonha e o arrependimento tomaram conta deles, e eles se deram conta da magnitude do erro que cometeram ao não oferecer apoio à sobrinha. Enquanto isso, Laura, Alexandre e o pequeno Miguel estavam no jardim da mansão, brincando juntos e desfrutando a felicidade e a paz que encontraram.